era um homem afeito aos debates, às polêmicas, grande polemista e grande articulista, escrevia muito bem. Era um homem de muito envolvimento político e que levou uma vida dedicada a isso. Jornalismo que não tinha medo do jornal perder a publicidade. Clarimundo Flores, um radiodocumentário que conta a vida do jornalista que marcou história no jornalismo santamariense. No dia 22 de maio de 1901, nasceu Clarimundo José Flores, na cidade gaúcha de Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Criado pelo tio, Clarimundo era um gaúcho típico, durão e não perdoava os desonestos. Jornalista polêmico e defensor da liberdade de expressão. Teve participação ativa na Revolução de 30, atuando inclusive no campo de batalha. Quem relembra é o jornalista Fernando Adão Schmidt. E ele, quando veio para Santa Maria, ele era um homem de posições firmes, né? Ele veio, os adversários políticos dele disseram que ele veio corrido de Uruguaiana para cá. Ele, na realidade, ele apresentava defeito físico, mas não era por doença, é por agressão que ele sofreu teria sofrido, vamos botar no condicional, né? Teria sofrido lá em Uruguaiana, né? Inclusive, ele apresentava furo de bala na testa, não sei aonde, ele apresentava defeito para caminhar, ele tinha dificuldade de locomoção. Nos anos 30, Santa Maria era palco de manifestações culturais, sociais e políticas. O jornal A Razão nasceu 4 anos depois de um momento decisivo na história brasileira, a Revolução de 30. Considerada o movimento mais importante do século XX no Brasil, foi um golpe de Estado que acabou com o domínio da elite cafeira. A reforma política de 30 levou Getúlio Vargas ao poder, trazendo consigo uma série de novas medidas, dentre elas a criação da Constituição Federal e as leis trabalhistas. Após a Revolução, o estancieiro Flodoardo Silva, com o intuito de viabilizar a candidatura do então ministro Oswaldo Aranha à presidência da República, comprou impressora nova, máquinas e entregou ao experiente contestador jornalista Clarimundo Flores o comando do jornal A Razão, como relata Fernando Adão Schmidt. Ele trouxe esse instinto de agressividade contra os adversários políticos. E aqui ele entrou em atrito com o prefeito também. E começou, ele chegava ao ponto assim de chamar o prefeito de alcaide municipal, porque na Espanha o prefeito tem a denominação de alcaide, né? E de lá veio para cá o termo alcaide. E o alcaide no popular gaúcho é indivíduo sem qualificação. Um jornal que tivesse boa circulação na região central do estado era a melhor maneira para efetuar esse apoio. Clarimundo se utilizava do jornal para expor suas ideias políticas. Clarimundo Flores, bisneto do jornalista, comenta. Jornalista muito combativo, participou ativamente da Revolução de 30, inclusive levou um tiro, trincheiras nele, combate armado, e usava o jornal, principalmente o A Razão, como um meio de veicular suas ideias que se aproximavam muito daquilo que se tem reconhecidamente como de esquerda. No dia 9 de outubro de 1934, foi impressa a primeira edição do jornal A Razão. Fernando Adão Schmidt relembra que Clarimundo era um homem inteligente, ríspido, porém com um humor sarcástico. Naquela época, quando subia a carne, subia o produto, o arroz no mercado aí, os ferroviários ameaçavam greve. Eles eram liderados, subiu a carne era o produto principal do gaúcho. O gaúcho, na época, se não tivesse 1 quilo de carne para 3, 4 pessoas comer na mesa, era pouco. Eu tinha que ter 2, 3 quilos em cima da mesa. O Clarimundo Flores fez uma manchete no jornal, né? Metade dos comerciantes de Santa Maria são ladrões. Aí fizeram uma reunião, união dos cafés viajantes, foram todos os comerciantes de Santa Maria, fizeram uma comissão para ir lá falar com o seu Clarimundo, né?
E, seu Clarimundo, se o senhor não se retratar, amanhã no jornal nós vamos entrar na justiça contra o senhor. Ele disse, não, eu vou me retratar. Aí qual é a manchete que ele fez no outro dia? 50% dos comerciantes de Santa Maria são honestos. Instrumento utilizado para divulgar suas ideias, a máquina de escrever também servia como escudo para Clarimundo. Quem explica é o jornalista José Bica Larré. Costumavam dizer que a máquina de escrever não servia só para escrever, mas servia como blindar, digamos assim, a troca de tiros que era frequente, os inimigos invadirem as redações e trocar tiro. Então ele próprio Clarimundo dizia, a máquina de escrever, que naquele tempo eram máquinas de aço, não é só para escrever, é também uma trincheira contra a eventualidade. Bica Larré comenta que até mesmo os opositores de Clarimundo, na época de jornal, admitiam que se tratava de um grande jornalista. Ele tinha como preocupação a defesa de seus ideais. Havia um jornalista que vinha naquele tempo do jornalismo político, eminentemente panfletário, e Clarimundo se caracterizava como jornalista por isso. Era um homem afeito aos debates, às polêmicas, grande polemista e grande articulista, escrevia muito bem Clarimundo. Quem reforça a atuação profissional de Clarimundo é o jornalista James Pizarro, destaque para o jornalismo romântico, ideológico e isento de interesses financeiros. O jornalismo se fazia de primeiro quando você podia escrever de tudo e se pagava por isso. Era um jornalismo que não era de cagão, um jornalismo não medroso, um jornalismo que não tinha medo de publicidade, do jornal perder a publicidade, como existe hoje, vender determinadas firmas. Os artigos que eram escritos no jornal eram publicados ipsis literis, não tinha corte, já que a gente escrevia no jornal e não recebia nada. O pagamento, digamos assim, era esse, de ter publicado na íntegra. Em 1943, a criação do Estado Novo, o soterramento da candidatura de Oswaldo Aranha à presidência da República e o baixo retorno financeiro levaram ao fim da era Clarimundo. O jornal A Razão foi vendido para os diários associados de Assis Chateaubriand, como destaca o bisneto de Clarimundo. Logo depois ele vendeu esse jornal para o Assis Chateaubriand, uma negociação conturbada. Getúlio Vargas, na época ele era presidente, e tentou demover da ideia que daria um poderio ao Assis Chateaubriand no Estado do Rio Grande do Sul, e isso seria algo que estava dentro do script que o Vargas queria. Clarimundo Flores teve uma vida dedicada ao embate político. Participou de movimentos como o queremismo. A relação dele conturbada com o Flores da Cunha, que foi presidente do Estado do Rio Grande do Sul, que era primo dele, e que eles viviam as turras por questões ideológicas, políticas. Ou seja, era um homem de muito envolvimento político e que levou uma vida dedicada a isso, a um embate político, às campanhas políticas, inclusive do queremismo, de 45, depois do Petróleo é Nosso. O queremismo foi um movimento político surgido em maio de 1945, para defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República, além do adiamento das eleições e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A expressão se originou do slogan utilizado pelo movimento, Queremos Getúlio. No início da década de 60, Clarimundo, aproveitando-se que era dono de gráfica, criou um novo jornal, A Cidade. Tabloide com logotipo em vermelho, que chegava às ruas nas sextas à noite. Quem conta é o jornalista James Pizarro. E ele ainda tentou fazer um pequeno jornal chamado A Cidade, o mesmo nome desse jornal que agora tem aí, mas que na realidade, branco e vermelho, funcionava numa simples garagem, num jornal semanário. A mudança ideológica do jornal A Razão provocava a revolta de Clarimundo, no trajeto que percorria diariamente até seu novo jornal. O jornalista fazia questão de passar em frente ao prédio do antigo emprego, onde deixava sua marca. José Bica Larré recorda. E ele atravessava aquela praça ali, fazia aquele vem para ir para o trabalho para casa. E
quando passava para frente da razão, ele cuspia. Cuspia no chão, claro. Era um homem terrível, polêmico. As polêmicas não eram poucas. Uma delas foi com o novo editor-chefe da Razão, Cláudio Candiota. Clarimundo criticou a montagem de uma foto divulgada no jornal. É o que destaca José Bica Larré. Candiota, através da Razão, dentro do aspecto turístico, organizou, naquele tempo era o auge da aviação guerra, organizou excursões que saíam daqui os fins de semana e iam até a estação de Boca do Monte, de trem. E um desses trens, uma vez, virou um dos vagões, feriu algumas pessoas, não houve morte. E o Candiota publicou na própria Razão uma notícia, uma reportagem a respeito desse descarrilamento desse vagão. E aparecia ele desmaiado, mas com uma perna levantada, com o joelho dobrado. Claro que foi uma fotografia armada. E o Clarimundo aproveitou e disse que era a primeira vez que ele via na vida dele um desmaiado com a perna levantada. James Pizarro lembra o cenário político conturbado da época. Clarimundo era um dos poucos que contestava a situação política e social imposta. Lutava assim a favor da verdade, era um sujeito durão, casmurrento, polêmico, não é, o que tinha que dizer ele dizia, e tinha o pau nos milicos. Em 1964, ele era o único que teve contato, é que o jornal foi fechado logo depois, porque a censura pegou a todo mundo, não? Clarimundo Flores tinha um jeito de caminhar desengonçado. O motivo foi um tiro que levou no pé, ainda quando morava em Uruguaiana. Em função dessa característica, Clarimundo também era lembrado por seus opositores. O caso é lembrado por José Bica Larré. Um tiroteio com alguém na fronteira, levou um tiro que seccionou o tendão de Aquiles. E ele caminhava com um pé arrastando. Candiota, uma vez, por sinal, usou isso de mau gosto, na Razão, para não dizer o nome do Clarimundo, disse, deixa que eu chuto. Apesar de sua influência política, nunca a utilizou para conseguir nada em benefício próprio. Para Clarimundo, o que interessava era a troca de ideias, debate político e ideológico. A lembrança é de seu bisneto. Não se envolvia em falcatruas, não se envolvia em corrupções. Em nenhum momento que ele teve acesso a estruturas políticas grandes e muito poderosas, a dirigência do Lula, o próprio primo presidente do Rio Grande do Sul, e depois Jango, ministro, com Brizola, enfim, todo esse acesso a um poder que estava muito bem estabelecido, ele nunca se utilizou dessa influência para conseguir nada para si ou para os seus. Em família, Clarimundo era um homem que primava pela educação tradicional, exigia uma postura correta, influenciando até na vestimenta dos filhos. O bisneto Clarimundo Flores salienta. Do ponto de vista assim, da família, ele era um homem muito duro. Ele manteve uma criação com os filhos muito severa. E do ponto de vista, inclusive, da vestimenta em casa, e do comportamento, chamado educação de mesa, era um gaúcho típico e era um sujeito muito orgulhoso de ser gaúcho. Ao fim de sua vida, Clarimundo foi perseguido pelos militares por defender ideais esquerdistas. A caça ao jornalista lembrava filmes de faroeste, como cita seu bisneto. No interior do Rio Grande do Sul, Clarimundo, vivo morto, ele temia ser assassinado pelos militares em 64 e fugiu. E nessa fuga ele morreu. Na década de 60, o Brasil vivia uma alternância de poder. O golpe de 64 motivou perseguições políticas, o que obrigou Clarimundo a tentar o exílio. Clarimundo Flores, bisneto do jornalista, é quem relembra. E ele foi, obviamente, a partir do golpe de 64, ele foi muito perseguido, porque ele era visto como um homem ligado com ideias de esquerda e muito ligados
ligado aos ideais de Vargas, também de João Goulart e Leonel Brizola. E aí ele foi perseguido e, inclusive, eu acho que em 64, ele não chegou a partir para o exílio, ele já estava bastante idoso nessa época. Ele tentou ir para o exílio no Uruguai e morreu no caminho. Essa é a história que eu sei, que ele morreu a caminho do exílio para o Uruguai, ele não conseguiu resistir à viagem de carro. Clarimundo Flores teve uma vida dedicada à família, à política e ao jornalismo. Apesar das grandes barreiras impostas por adversários políticos e por viver em uma época de repressão, os seus esforços para com a liberdade de expressão e defesa de ideais em que acreditava serviram de inspiração para novos profissionais do jornalismo, entre eles o próprio bisneto. Eu tinha uma foto dele aqui, ele já velhinho, pouco antes de morrer, que um sorriso de satisfação com a vida. Se eu morreu hoje, eu morro feliz, né? Então ele estava velho, mas ainda combativo, né? Porque se posicionou contra uma ditadura e fez a história dele de forma muito limpa, né? Fez a sua vida uma forma de luta e batalha, né? Transformou isso, a vida dele, numa forma de luta e batalha até o fim. Clarimundo José Flores, O Legado, um radiodocumentário que conta a vida do jornalista que marcou história no jornalismo santamariense. Uma produção desenvolvida para a disciplina de Projeto Experimental em Rádio do curso de jornalismo da Unifra. Apresentação de Paulo Cadori e Felipe Martins. A produção, o roteiro e a edição foram de Fernando Custódio, Ulisses Castro, Rodrigo Ricordi, Paulo Cadori e Felipe Martins. A supervisão é do jornalista e professor Gilson Piber. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira. Inteligente, escrevia bem, de posições firmes. Era um homem terrível, polêmico. A máquina de escrever não servia só para escrever. Dos comerciantes de Santa Maria são honestos. Metade dos comerciantes de Santa Maria são ladrões. Excelente marido, tinha uma excelente mulher. Ele atravessava aquela praça ali, fazia aquele vem para ir para o trabalho, de trabalho para casa, e quando passava para frente da casa ele cuspia. Cuspia no chão, claro. Era um homem terrível, polêmico, agressivo, muito agressivo. Clarimundo, de humor, ele temia ser assassinado pelos militares em 64 e fugiu. E nessa fuga ele morreu. Você fazia de primeiro quando você podia escrever de tudo e você pagava por isso. Era um jornalismo que não era de cagão, um não medroso.